Bom dia, meu nome é Débora Rodrigues, sou estudante do curso de História e do professor Marco Silva, da disciplina de Didática e Metodologia do Ensino de História. Eu vou, ao longo desse vídeo, responder as 3 perguntas feitas por ele anteriormente, que foram as seguintes. A primeira é o comprometimento do ofício do estudante. A segunda questão foi sobre a aprendizagem das disciplinas, do conteúdo ministrado por ele. E a terceira é fazer uma avaliação docente do professor. Eu não irei seguir essa ordem estabelecida, mas eu vou começar da seguinte forma: com a avaliação do docente, e depois eu irei responder ao mesmo tempo, de certa forma, a questão sobre o comprometimento do estudante e do que eu aprendi até agora no curso dele. Sobre a questão do professor Marco Silva, ele é um ótimo professor, ele se preocupa muito com a questão do que irá trazer de novo para os alunos do curso. Ele se preocupa também na questão do conteúdo, ele traz textos novos, misturados com alguns mais antigos, para a gente ter uma visão mais ampliada. Ele tenta fazer essa conversação entre texto e debate durante as aulas deles. Outra questão importante é que ele gosta muito de trabalhar sobre as novas mídias, que isso é algo raro de se ver em um professor nesse momento. Mesmo estamos num curso de graduação dentro de uma universidade federal. Há esse déficit de ter essa questão de o professor já sair de uma graduação aprendendo a mexer nessas novas mídias. Nós temos agora à disposição computador, tablet, smartphone, internet, e isso é legal. E temos que aprender a trabalhar essas novas tecnologias na sala de aula, para tornar o conteúdo de história, os assuntos passados de história, melhores também. Outra coisa, temos que aproximar a realidade do aluno da questão de sempre estar com algum smartphone na mão, algum tablet, alguma coisa, em sala de aula, trabalhar com isso, não ficar só preso à questão ao livro didático e a pessoa está lá, o profissional de história está na frente de uma turma de cerca de 40 alunos, por exemplo, e ficar só repassando o conteúdo que está no livro didático. E isso é bem legal. Quanto à questão do ofício do estudante, eu, como estudante, eu tento sempre fazer com que nunca me atrase, eu não falte. Se eu caso precisar faltar, é algo extremamente ralo. Tento sempre acompanhar o debate que está acontecendo em sala de aula, fazer algumas perguntas assim, com isso, sobre o conteúdo passado. E tento sempre fazer uma interdisciplinaridade entre um conteúdo que eu vi a questão de 2, 3 dias atrás, ou uma semana, não importa, com algo que ele está sendo repassado no momento que eu estou em aula. Quanto à questão das perguntas, eu tento intervir algumas coisas, sempre tento, por exemplo, adentrar no debate, e você tenta não dormir, você está acabando aí. Sobre a questão do ofício do estudante, eu tento sempre interagir o máximo que eu posso em sala de aula. Tem vezes que eu fico um pouco mais quieto, só prestando atenção no conteúdo, e eu tento fazer algumas perguntas pertinentes ao tema. Se eu me lembrar, por exemplo, de alguma coisa que eu vi 2, 3 dias atrás, uma semana, não importa, e que eu acho que está relacionado ao conteúdo, eu tento falar isso com o professor para ver se, de certa forma, tem algo relacionado com o tema explicado em sala de aula. A questão da aprendizagem tem uma questão. Eu tento ao máximo
acompanhar as aulas, o assunto passado. Sempre faço algumas pesquisas por fora, então isso conta muito também. Durante o curso do professor Marco Silva, por exemplo, ele falou questões muito interessantes, por exemplo, sobre a cosmovisão, que foi algo que eu nunca tinha estudado antes, já tinha ouvido falar, mas já não sabia muito bem o que era. Isso ele me explicou perfeitamente bem e eu tive essa compreensão. Outra questão também, que está interligada sobre a cultura histórica, que ele falou também, deu para eu conseguir entender. Teve alguns assuntos que ele passou ao longo do curso que eu não tive tanta compreensão como eu gostaria, mas isso fica para algo além, para eu conseguir ter uma cabeça mais fresca, compreender melhor e ler e reler o que eu posso. Então, isso tudo conta muito na hora de aprender. Então, outra questão também que o professor Marco Silva passou em sala de aula foi os desafios cognitivos para o aluno. Ele fez o desafio de infográficos, competição de infográficos entre os alunos, ele criou esse desafio com a intenção de nós, como futuros profissionais da história, nos soltarmos mais, aprendermos mais a mexer com as tecnologias, as novas coisas. E isso também é algo diferente, porque de certa forma nos prendemos muito a questões de slides feitos em PowerPoint, essas coisas. E um infográfico é algo diferenciado. Dá para poder fazer uma aula montada num infográfico e passar isso perfeitamente bem ao aluno. Outra forma também que ele passou, outro desafio que achei interessante, foi essa questão agora dos vídeos. Achei bem legal, algo diferente, nunca tinha feito antes, nenhum professor tinha me estimulado desse jeito. E também teve a questão também tem a questão de ele nos ensinar a como se fazer um plano de aula. Aprendi as iniciais, mas isso vai ser aperfeiçoado enquanto eu exercer uma profissão de professora de fato, de ser professora de história. Comecei a fazer esses planos de aula, achei bem interessante, de pensar um tema como um todo, de saber quais são as idades dos alunos que vão ser afetadas, o que eu posso trabalhar em cima da realidade do aluno com aquele tema. Isso foi bem interessante. Outra questão também que ele falou sobre a interdisciplinaridade, fazer aulas temáticas. Por exemplo, algo relacionado ao petróleo, eu posso montar uma aula em cima do assunto do petróleo, dizer a história do petróleo, quantos anos que existe, quais são os derivados, essas coisas tudo conta muito. Então é isso, eu aprendi muito com a disciplina do professor Marco Silva, achei bem legal os conteúdos passados e eu só tenho a agradecer ao professor Marco Silva. Foi muito legal, ao tempo de convivência que eu tive, de aproximação com o professor em sala de aula, ele passou um pouco da experiência dele para nós. E isso, com certeza, o que ele me repassou, eu vou levar para o resto da minha carreira. Tá? Eu só tenho a agradecer e é isso. Tchau!